Meus irmãos em Jesus, que Deus nos abençoe, encarnados e desencarnados. Nós vamos falar da trajetória de Maria de Magdala. Tem algo em comum com Maria, porque antes da sua transformação, porque ainda me sinto refém dos instintos inferiores. Maria de Magdala, a pérola, costumava, com seus familiares, ir nos festejos em Jerusalém. E certa feita, ela deparou-se com um historiador, um contador de história, dizendo mais ou menos assim: ele voltou e aquilo chamou muito a sua atenção. O Messias voltou. Então, Maria sentia uma saudade que ela não sabia explicar de onde vinha. Isso já aconteceu com algum de nós. Sentimos uma saudade e não sabemos de quem estamos sentindo esta saudade. Maria ficava a pensar: por que esse Messias lhe chamava tanta atenção? Aos 15 anos, já bela, moça feita, começou a enamorar. Alguém dizia a ela que ela seria a alma gêmea de sua alma. Então Maria se entregou. E quando despertou-se, já estava no prostíbulo. Fez fortuna. Tinha o que queria de bens materiais. Mas, certa época de sua vida, sentiu um vazio por dentro, uma melancolia. Era uma depressão que invadia sua alma. Por quê? Ela se entregou de corpo e alma àquele homem que se julgava ser o seu príncipe encantado. Isso acontece muito no meio da sociedade a qual nós vivemos. E nos afirma André Luiz no livro Ação e Reação, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que esse brincar com o sentimento alheio pode nos causar um dano muito grande. São os casos que nos afirma André Luiz no livro Ação e Reação, da homossexualidade, tanto feminino quanto masculino. São pessoas que brincam com o sentimento do próximo. E esta brincadeira causa uma dor tão grande naquele ser. E acreditou. Dor que não existe remédio que alivie. Então vamos policiar os nossos atos e as nossas atitudes. Porque a doutrina espírita é clara. Tudo aquilo que fizemos mau uso, na próxima vamos vir sem. Então Maria caiu na vida, porque acreditou nos propósitos daquele homem que se dizia amar, nos propósitos daquele homem que dizia amor eterno. Como eu disse,
tinha todos os bens a qual queria, tinha muitos empregados, mas aquele vazio, nada preenchia ele. Assim nos fala o Evangelho. Quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio no coração? Então o que é que está faltando? Amor verdadeiro. O amor cobre uma multidão de pecado. E Jesus foi o exemplo desse amor. Amou até dar o sangue e a própria vida. Certa feita, Maria, em depressão, proibiu os seus serviçais até de andar de sapatos, para que não fizesse barulho. E ali estava deitada. Quando a pessoa está com depressão, só pensa em chorar, não quer saber de nada e de ninguém. Pois bem, meus irmãos, certa feita bate na portinhola da sua casa. Um daqueles serviçais foi ele atender, aonde ele recebia a sua clientela. Então abriu a portinhola, viu que era um mendigo. E o mendigo disse: eu quero falar com a madame. O serviçal da casa disse: hoje ela não está atendendo ninguém. Quanto mais o mendigo. Eu quero falar com ela porque eu tenho um compromisso. Aí o mendigo ficou-se revoltado e disse: se você não deixar eu adentrar a casa, eu vou fazer um escândalo aqui na porta e as coisas vão piorar para você. Então o servidor da casa de Maria, com medo de ser punido por ela, abriu a porta e disse: espera aqui que eu vou lá chamar a senhora. E ele foi, adentrou para a casa dentro e o mendigo acompanhou. E ele não viu que o mendigo tinha acompanhado ele. Quando ele disse: senhora, tem o mendigo já ajoelhou diante da cama de Maria de Magdala e disse: senhora, eu encontrei, veja só. Abriu a camisa e mostrou para ela a lepra que ele tinha. Eu fui curado. Lembra quando a senhora passava numa liteira luxuosa em Jerusalém e eu implorei à senhora que me desse uma moeda, que quando eu encontrasse o Messias eu ia te buscar. E a hora chegou. Vamos, senhora. Ele não fica mais de 2 dias em uma casa. É a oportunidade que a senhora está tendo. Maria ergueu a cabeça e disse: todos os homens são iguais. Não me venha falar que esse profeta é diferente. Já fui enganado demais. Já estou cansada de ser enganado pelos homens. Não, senhora, ele é diferente. Ele é o médico dos médicos. É o psiquiatra, é o psicólogo a qual nós todos necessitamos. E puxou ela pelo braço, ela levantou assim meio tonta, vestiu a roupa, colocou um véu na cabeça e o mendigo saiu puxando ela até o barco que ia conduzir ela em Cafarnaum, na casa de Simão Pedro. E ali adentraram o barco e foram de encontro ao mestre. Chegando lá, na barranca, o mendigo disse: idem, senhora, vá, ele está lá.
Maria foi, assim, meio descontente, desacreditado. Porque quando nós nos decepcionamos com alguém, é difícil buscar aquela credibilidade. Então ela foi, adentrou a casa de Simão Pedro, todos a conheciam, porque ela era uma prostituta muito famosa. Os discípulos de Jesus já olhou assim para ela, com aquele olhar, né? O que você está fazendo aqui? E ela se encontrou com o mestre e disse: Senhor. Ele disse a ela: Maria. Ela parou: o Senhor me conhece? Mas como não conheço, Maria? Qual pastor esquece das suas ovelhas? Ela disse: Senhor, a minha vida tem estado muito ruim. Eu ando melancólico, depressiva. Nada que eu tenho me traz felicidade. Ele disse: ama, Maria, os teus filhos. Quem sou eu, Senhor, que tive o ventre varado várias vezes, não sou digna de ter filho? Ama, Maria, os filhos das mães que não têm condições de dar amor. Ame as mães que não têm filhos. Senhor, eu te dou a minha vida. Não, Maria, agora não. A hora certa vai chegar. E Maria ficou muito feliz. Por quê? Aonde ela não esperava receber aquele amor, aquele carinho verdadeiro, ela recebeu. Então ela foi embora deslumbrada. Chegou na sua casa. Muitos chamavam de louca. E quando ela chegou na casa dela, aí que eles achavam que ela tinha ficado mesmo louca. Começou a jogar a porta fora joias, roupas, tudo que tinha de valor ali dentro. Guardou apenas o perfume que ganhou da sua mãe e a roupa da primeira noite de núpcia. Isso é coisa que as mulheres gostam de guardar para elas. Então, desse dia em diante, Maria se transformou. Ela, que era depressiva, que era melancólica, chorosa, já não existia mais essa fisionomia de tristeza. E começou a trabalhar, começou a servir aqueles que não tinham sequer o que comer. Começou a curar feridas. Pois bem, meus irmãos, certa feita, Simão, o fariseu, um homem muito rico, convidou Jesus para ir banquetear na sua casa. Porque todas as pessoas que têm uma posição social querem passar por bons. Imaginemos Jesus na casa de Simão o fariseu. Estando lá, todos vão dizer: olha, Simão mudou, Jesus está na sua casa. Então assim acontecia com o nosso querido Chico também. Quantas e quantas pessoas buscavam Chico simplesmente para ser homenageado, para ostentar ao lado de um homem santo. Assim fez Simão, o fariseu. Mas Jesus, sabendo que ele era um homem inferior, um homem não de bem, sabendo de tudo isso, aceitou o convite e foi lá banquetear na casa
de Simão o fariseu. E quem descobriu que Jesus estava na casa de Simão? Maria de Magdala. Então ela correu para lá, adentrou a primeira porta. Os serviçais de Simão tentou impedir, porque a conhecia do prostíbulo, e ela não tinha nada mais a perder. Começou aquela algazarra. Simão avistou ao longe e foi lá saber o que estava acontecendo. E ela deu aquele olhar assim demorado no Simão: você me conhece. Porque muitos dos seres diante da sociedade para dar o exemplo de uma pessoa de bem, e à noite busca as suas tendências. E Simão era cliente da Maria de Magdala. Como se diz: se me proibir de entrar, eu vou dizer para todo mundo que você é meu cliente. Não precisou de dizer, só no olhar Simão entendeu. Então ele disse para os seus serviçais, libera, deixa ela ir até o Messias. Chegando lá, ela ajoelhou, começou a chorar nos pés de Jesus e enxugar as suas lágrimas com os seus cabelos. Jesus disse: Maria, ergue. Não precisa disso, minha filha. Vá e não peques mais. Vá praticar a caridade. Vá servir o próximo como se estivesse servindo a si mesmo. Maria ficou muito feliz. Passou algum tempo, Maria ficou sabendo que Jesus seria crucificado. E foi para onde a massa estava levando Jesus para ser crucificado. E lá eles estavam gritando: libera Barrabás, crucifica o Nazareno. E quem era Barrabás? Um malfeitor. Eles achavam que Jesus era um impostor. Eles achavam que Jesus queria o reino da terra. No entanto, ele dizia: o meu reino não é deste mundo. Mas eles não acreditaram, porque eles eram hipócritas. Então levaram Jesus ao Calvário e crucificaram o Mestre. Enterraram o Mestre. E aí, depois de todo aquele alvoroço do velório do Mestre Jesus, começa a se desfazer a multidão. Maria de Nazaré retornou para a sua cidade, foi pregar a boa nova, foi servir ao próximo. Tiago e João foi divulgar a boa nova em outras cidades, e Pedro foi o último. Então Maria não tinha para onde ir, não tinha com quem ficar. Se aproximou de Pedro e disse: Pedro, me leva contigo. Pedro pensou e falou: Maria, não posso. Sabe como é que é, né? Você é mulher. Bom, ele estava com medo dele próprio, de si próprio. Porque Maria tinha certeza do que ela queria. Maria tinha certeza da sua conversão ao cristianismo. E Pedro não teve piedade de Maria e deixou ela para trás. E foi-se embora da sua família
divulgar a boa nova. E o que restou a Maria? Pedir serviço de doméstica para o alto sustento. Então batia numa porta, as madames abriam e diziam: não, Maria, volta para onde você estava. Nós ajudamos você a montar um novo prostíbulo. Mas não era aquilo que ela queria. Ela se transformou verdadeiramente. Porque a transformação, meus irmãos, vem de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Não adianta nada nós trajarmos pele de ovelha, sendo que por dentro nós somos lobos vorazes. E Maria se transformou mesmo. Passa-se um tempo, Maria vai à sepultura do Mestre para levar algumas flores, para orar e chorar na sepultura do seu Mestre. Chega lá, a sepultura estava aberta. Ela pensou: quem será que roubou o corpo do meu Mestre? Será que foi Pilatos que mandou os seus funcionários vir aqui e tirar o corpo do Mestre Jesus? Ela ouviu alguns mexidos, algum movimento entre as rosas. Ela achou que era o jardineiro. Olhou, viu que era o Mestre materializado. Disse: Senhor! Ele disse: Maria. Ela quis abraçar o Mestre. Ele disse: não me toques. Mas por que, Senhor? Porque ainda não fui ao Pai me revestir de luz. Desci, assim nos afirma irmão X através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Desci nas profundezas para resgatar um amigo. Por isso que ainda não fui no céu. Mas quem é, Senhor, esse amigo? O Senhor ama tanto? Ele disse: é Judas, Maria. Como posso ser feliz vendo um amigo infeliz? E desmaterializou. E Maria saiu dizendo que o Messias voltou. Que era verdade, que o Messias tinha voltado. Só que ninguém acreditou nela. Achava que ela estava mentindo. Bom, meus irmãos, voltando, a busca de Maria para um trabalho digno, para ganhar o pão de cada dia, batendo de porta em porta. Uma outra senhora disse a ela: não, Maria, eu não tenho trabalho para você. Vá prostituir, desde que não vá com o meu esposo. Maria ficou muito triste e começou a caminhar na praia, pensativa, e não lhe restava mais nada. A fome estava apertando. De repente ela vê uma multidão vindo também de encontro a ela na praia. Eram os leprosos que vinham em busca do Mestre. E eles pararam com ela para tirar informação. Senhora, queremos encontrar o Mestre Jesus, o médico dos médicos. Ela disse: há alguns dias ele já foi sepultado. Então eles choraram compulsivamente. Porque a única esperança que eles tinham de se curar era com o Mestre Jesus. E ali, Maria se fartou de pão com eles.
E eles foram embora muito tristes, porque as autoridades estavam nos encalços deles. Eles tinham que retornar para o vale dos imundos. Maria pensou. Quando ele estava quase sumindo na curva, ela gritou: ei, me espera! Eles esperaram. Ela disse: eu vou com vocês. Eu não tenho mais nada a perder. E foi para o vale dos imundos, aonde os leprosos se reuniam. E todas as tardes Maria subia a um monte e começava a dizer: vocês, os leprosos, e pregava a boa nova. Passou-se o tempo, Maria foi se banhar num riacho. Quando ela olha para a sua epiderme, vê uma mancha, e ela logo desconfiou. Pegou um graveto e introduziu na sua epiderme, nesta mancha, e ela não sentiu dor. Aí ela estava convicta que também estava leprosa. Então todas as tardes ela dizia: nós, os leprosos, temos que ter fé no Mestre Jesus, porque um dia Ele vai nos rebanhar a todos para o seu reino de amor. Basta que nós tenhamos aceitação da nossa condição de ser. E isso acontece muito com a gente, meus irmãos. Quando nós descobrimos que estamos com alguma enfermidade incurável aos olhos da medicina convencional, nós revoltamos. Que seja um câncer, uma lepra, uma tuberculose, um fogo selvagem, uma AIDS, nós desesperamos. Por que nós desesperamos? Por falta de fé. Nós prescrevermos a fé para o próximo é muito fácil. Olha, tenha fé, você vai conseguir. Olha, tenha fé, você vai se curar. Olha, tenha fé, você vai encontrar o seu ente querido que te deixou alguns dias. Mas quando acontece conosco, nós desesperamos. Por quê? Por falta de fé. E Maria não desesperou, porque ela já tinha se convertido verdadeiramente. Então o que é que ela fez? Esperou Deus lhe buscar entre os demais leprosos. E assim Maria deixou este mundo de provas e expiações nos braços do nosso Senhor Jesus. Então, meus irmãos, nós não somos diferentes dos discípulos. Somos simples, ignorantes. Os discípulos tiveram o mestre ao lado deles, e mesmo assim errou demais. O que mais esteve próximo de Jesus foi Pedro. Renegou ele 3 vezes. Mesmo sabendo que o mestre era o rei dos reis, era o médico dos médicos, ele renegou e muitas das vezes não seguiu as recomendações de Jesus. Assim nos afirma o irmão X através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Quando Pedro estava choroso, depois da partida do Mestre Jesus, ele estava lá em prece, pedindo a Jesus, queria trabalhar. Porque quando o Mestre foi buscar ele no mar, disse: Pedro, você vai deixar de ser pescador de peixe para ser pescador de almas. Então ele estava com isso em mente. E aí Jesus materializou diante dele. E ele disse: Senhor, me prometeste o trabalho e eu estou aí, de braços cruzados. Jesus disse a ele: Pedro, amanhã mesmo te enviarei o trabalho. Pedro quis abraçar Jesus e ele desmaterializou. No outro dia cedo, Pedro levantou muito feliz, porque o mestre prometera o trabalho. Arrumou toda a sua casa, forrou a mesa, foi no jardim, apanhou as flores, enfeitou a mesa.
ali pela manhã bate em sua porta. Uma barulheira horrível, terrível. Era Joaçás, o malfeitor, que todos a conheciam, era o ladrão. Ele disse a Pedro: Pedro, me acolhe, pelo amor de Deus, eu já não aguento mais apanhar a polícia, ser preso. Pedro disse a ele: aqui não. Na casa do Senhor não há lugar para um ladrão. E Pedro viu Jesus sendo crucificado ao lado de um ladrão. E fechou a porta. Mais tarde um pouquinho, Júlia encosta uma liteira luxuosa na sua porta. Era Júlia, a prostituta conhecida de todos. Pedro abriu a porta e ela disse: Pedro, me acolhe. Eu já estou cansado desta vida. Eu tenho o corpo todo em ferida. Eu não quero mais esta vida de prostituição. Pedro disse a ela: aqui não tem lugar para você. Vá para a praça pública. E fechou a porta. Mais tarde, ali pelas 5 horas, às 17 horas, há uma algazarra na sua porta. Era Jarim, o alcoólatra conhecido de todos. As crianças estavam atirando pedra nele. Bateu na porta, Pedro abriu. Disse: Pedro, me acolhe, pelo amor de Deus, já estou cansado de sofrer. Estou todo inchado, não quero mais esta vida. Pedro disse: vá vomitar em outro lugar. Na casa do Senhor não há lugar para um alcoólatra. E fechou a porta. Pedro começou a ficar preocupado porque o trabalho a qual Jesus prometera não viesse. E entrou em prece de novo. Jesus materializou diante de Pedro. Ele disse: Senhor, cadê o trabalho que me prometeste? Oh Pedro, desde amanhã eu estou enviando o trabalho para você. E você recusou todos os que eu te enviei. Você viu eu crucificado ao lado de um ladrão. Você viu eu ao lado de Maria de Magdala, a prostituta. Acolhi ela como uma irmã e ela se transformou. Por que você não acolheu a Júlia? Era a única coisa que ela precisava para se transformar. Era a única coisa que Joaçás precisava para deixar o vício do roubo. Era a única coisa que Jarim precisava para deixar o vício do álcool. O que Pedro respondeu a Jesus? Pois é, mestre, eu sou um ignorante mesmo. E quis abraçar Jesus. Jesus recuou, disse: Pedro, não precisa da minha presença aqui diante de você. Quer ouvir as minhas palavras? Abre o Evangelho. E desmaterializou. Foi aí que Pedro abriu o Evangelho no capítulo 9, no versículo 12. Na anotação de Mateus: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os doentes. Então, meus irmãos, diante desta passagem de Maria de Magdala, diante desta passagem de Pedro, vamos servir a quem quer que seja. Não importa o culto que pertença, não importa a cor nem a raça, o que importa sim é que nós servimos. Assim nos relatam os livros, que nós todos temos condições de ter a chave dos céus em mãos, desde que praticamos a caridade. E foi assim que Maria de Magdala foi recepcionada por Jesus. Não porque ela disse que queria seguir Jesus, mas sim pela sua transformação. Porque Jesus nos julga pela intenção. Não adianta nós dizermos Senhor, Senhor, sendo que nós não praticamos a vontade do Senhor. Então vamos refletir nisso, para que no amanhã nós não venhamos a dizer que interpretamos mal os ensinamentos de Jesus. E que Deus nos abençoe e nos ampare, hoje, agora e sempre.